Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estava pensando, a respeito de como Deus ele vai realizar um sonho de uma pessoa, se nem ela mesma sabe o que ela quer da sua vida, né? O importante, primeiro você se descobrir. E só assim você correr atrás e pedir para Deus, para que ele venha te abençoar, para que venha ser realizado os seus sonhos. Porque como Deus ele vai te ajudar, vai te colocar em um lugar, se nem você sabe onde você quer chegar. Porque primeiro a gente tem que sonhar, a gente tem que acreditar que nós vamos realizar os sonhos. Porque quando as coisas acontecem na nossa vida, não foi por acaso. Primeiro você acreditou, é fé. Você tem fé que isso vai acontecer. Você pede para Deus a direção e Deus te dá. É um processo, às vezes demorado, é um processo, às vezes meio complicado. Mas quando você não desiste e você persiste, acontece várias coisas para que você venha desistir. Porque se tem uma coisa que o mal trabalha na vida de um ser humano, é para que esse ser humano ele nunca descubra o seu compromisso com Deus e o seu futuro com Jesus. Ele não quer que você venha descobrir qual o seu talento, o que Deus tem preparado para você, o que o Senhor quer para a vida de você. Tudo isso, muitas coisas acontecem justamente para que você nunca descobre o que você quer, o seu talento que está escondido dentro de você. O seu propósito, você já nasceu com o seu propósito, mas até você descobrir qual é esse propósito que Deus tem para você. Porque Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Para você viver o seu propósito, primeiro você tem que passar por todas as etapas. Primeira coisa que você tem que fazer é se entregar para Jesus. Abandonar o mundo, se entregar, ter o seu encontro com Deus, entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor. Só ali Deus vem, o Espírito Santo ele vem. Mas quando o Espírito Santo vem em você, às vezes você pensa assim, vai ser mil maravilha, recebi o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é a maior riqueza que um ser humano possa ter. É o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem para nos preparar para o nosso futuro. Nos preparar para a volta de Jesus e nos preparar em todas as áreas da nossa vida. Ele nos ensina na nossa vida financeira, ele nos abençoa, ele abençoa o casamento, ele abençoa todas as áreas da nossa vida. Mas se você der lugar para o Espírito Santo querer te usar muito e muito mais, você passa por um processo. Esse processo, ele é um pouco doloroso, porque Deus sabe o que te machuca, ele sabe o que tem no teu coração e ele te conhece melhor do que você. Eu me lembro que no ano passado, eu estava me planejando para fazer a primeira viagem da OVC, que é uma viagem que a gente faz um trabalho no Nordeste voluntário para ajudar pessoas, para levar um pouco de alegria para essas crianças de lá. Um trabalho maravilhoso e lindo. Nas minhas caminhadas, como eu sempre gosto de fazer minhas caminhadas, eu gosto de fazer sempre sozinha, porque ali eu estou meditando com Deus. Eu estou conversando com meu Senhor, eu não estou só. Eu estou só ali fisicamente, mas eu estou com Deus e eu tiro esse momento para estar meditando e refletindo sobre as coisas de Deus. E eu me lembro que Deus falou para mim assim: guarda o seu coração. Você vai passar por uma prova de fogo. Guarda o teu coração. E eu falei assim, meu Deus, olha só a minha ingenuidade. Eu falei assim, sem problema nenhum. Eu tô pronta, meu Deus. Eu tô pronta para passar por essa prova e... Mas eu vou falar bem uma coisa para vocês. Eu pensei que eu não ia dar conta. Mas se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu tinha sujado o meu coração. Eu tinha sujado o meu coração, eu tinha tido mágoa de pessoas que me fizeram sofrer. Eu tinha mágoa de pessoas que foi usada
para me colocar a tristeza no meu coração. Mas eu falo bem que eu acho assim que a gente nunca deve abrir a boca e falar assim, eu tô preparada, não. Porque a gente nem se conhece. E Deus me colocou justamente como é que fala, no deserto, porque Ele sabia que eu precisava passar por ele. Porque senão, cedo ou mais tarde, o diabo ia usar isso para me derrubar. No momento, assim, eu falo para vocês, eu senti dor, eu sofri, mas Deus me levantava com palavra. Me dava as palavras e eu me levantava. Mas hoje, eu olho para trás e falo assim, Deus, muito obrigada por aquele deserto, porque eu sei que eu nunca mais eu vou sofrer por aquilo que eu sofri, por sentimento do diabo no meu coração. Porque o diabo usou aquilo que mais feriu a mim quando eu era jovem para me querer atingir hoje. E sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de uma época que eu pedia tanto para Deus, eu estava formando uma viagem. E eu adoeci nessa viagem, ou adoeci em casa, e eu precisava fazer essa viagem. E eu pedi tanto para Deus, meu Deus, e eu sempre vivia pedindo emprego, vivia pedindo tudo enquanto. Mas eu me lembro que eu pedia tanto a Deus, tanto, e era se humilhando mesmo, que teve um dia que eu dormi. Quando eu dormi, foi real esse sonho, foi tipo um sonho aleatório, não. Foi do próprio Deus, o Espírito Santo, naquele dia enviou um anjo para me falar aquela palavra, porque foi real, foi um real. Aqui dá para me contar mais um pouquinho detalhado, né? Lá no Instagram não, lá é rapidinho, a gente só tem 90 segundos, 1 minuto e pouquinho para estar falando, né? Então aqui eu já explico mais detalhadamente. E eu me lembro que eu deitei. Eu deitei e dormi. Eu garrei no sono, eu fui lá na minha casa no Piauí e me tive de joelho lá no terreiro da minha casa. Quando eu me tive de joelho no terreiro da minha casa, eu olhei pro céu. Vi uma zoada. Parece que o mundo estava se acabando. Tudo mesmo, aquela zoadona assim, caindo, para cair em cima de mim. Eu tive muito medo. Eu tive tanto medo, sabe? Tanto medo. Mas quando aquela zoada que vinha acabando com tudo, sabe aquela zoadona, parece que, meu Deus, não tem nem explicação, eu não consigo nem explicar pra você a zoada que eu vi caindo do céu. É como se algo ia cair em cima da minha cabeça e ia acabar com tudo. Aí a zoada veio com tudo assim pra cima de mim. Na hora que chegou em mim, a zoadona assim, que tipo, foi como se fosse algo tomando de conta do meu corpo. Aí eu ouvi aquela zoadinha bem macia, levezinha. Ai, meu Deus do céu, quando eu lembro, me dá alegria no meu coração, porque eu sei que era o meu Senhor, mesmo me dando bronca, né? Mas sei que era o meu Senhor. E naquele dia, eu ouvi aquela voz, dizia assim, será que não percebe que eu estou cuidando de vós? E eu vi na hora que saiu e foi-se embora. Até por debaixo das árvores do meu pai lá, coisa mais divina mesmo, uma coisa assim sobrenatural. Hoje eu percebo que se naquela época tivesse acontecido as coisas que eu estava pedindo, eu não estava preparada. Não estava preparada. Porque primeiro eu tinha que passar por o deserto que eu passei. Primeiro Deus estava o quê? Cuidando de mim. Deus estava me lavando, Deus estava me limpando, porque Ele sabia que se Ele me desse tudo aquilo que eu tinha pedido para Ele, naquela época, eu poderia me perder, poderia cair, porque o diabo veio mesmo, foi para me derrubar. Sabe quando o diabo vem para te derrubar mesmo? Por aquilo que você sofria lá quando você era menina? Porque o diabo, ele te conhece. Você acha que não, mas o diabo também ele te conhece, ele sabe o que te fere. Então ele usa pessoas de dentro do seu íntimo para te machucar, sabe? Mas Deus permite, por quê? Porque Deus quer que você enfrente. Porque uma vez enfrentado o problema, nunca mais aquele problema, ele vem, mas você não sofre mais por causa dele. Você pode até ficar desconfortável, mas você não sofre mais, porque Deus, ele vem para limpar. Para limpar. Nesse mesmo dia que Deus disse que eu ia passar por essa prova, porque as coisas de Deus são assim, são uma coisa assim sobre real.
No mesmo dia eu tava caminhando e peguei um pedacinho de folha assim, na caminhada mesmo. Me deu aquela vontade de estender minha mão e peguei a folha. Quando eu peguei a folha, o Espírito Santo falou assim pra mim: eu vou te podar. Você vai passar pela podagem. Eu falei: eita, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar na igreja, eu nunca tinha ouvido falar em nada, né? Aí eu falei assim, porque aí eu comecei a ficar sendo curiosa. Quando Deus fala algo assim pra mim, eu falei: eu quero que o Senhor mostre na palavra de Deus. Porque se é o Espírito Santo que tá falando comigo, ele vai me mostrar na palavra. Pois não é que Deus me deu a palavra certinha que falava sobre podar? Eu falei: meu Deus. Mas eu não sabia o que era uma podagem. Na minha inocência, eu não sabia o que era prova de fogo. Porque naquela época eu estava alvorecida na fé. A única coisa que eu pensava era o quê? Que Jesus cura. Jesus cura os doentes. A única coisa que vinha na minha cabeça. Eu não pensava em vida financeira, eu não pensava em nada. Eu só pensava assim: Jesus cura os doentes. E ele pode me usar, porque ele já tinha feito alguns milagres, né? Através de mim. Então eu falei: Jesus cura os doentes. Então essa prova de fogo deve ser o quê? Ele deve enviar alguém lá no Nordeste para vir até mim e Jesus vai me usar para curar essa pessoa. Olha o que eu pensei. Ah, meu caro, vou te falar bem aqui. Hoje eu agradeço a Deus, mas quando eu estava lá naquele deserto, eu não agradecia não. Eu sofria mesmo assim, lágrimas de dor saía dos meus olhos de sofrimento. E se não fosse o Espírito Santo, eu não teria suportado. Porque eu sempre era aquela pessoa que eu queria revidar, eu gostaria de vingar. E dessa vez eu tive que engolir tudo caladinha. Pedir perdão, sabendo que eu não errei. Tudo isso, Deus me ensinou que a humildade é isso. Às vezes, nós precisamos dar o braço a torcer, mesmo sabendo que nós não somos o errado. O errado é a outra pessoa. Mas nós, como nós somos filhos de Deus, nós aceitamos ser podado, aceitamos ser limpo, para depois ser usado muito mais pelo Espírito Santo. A gente passa pelo processo. E eu falo para vocês, o processo ele é demorado, ele é doloroso. Mas quando você chega lá no final, que você olha para trás, e você vê que tudo aquilo foi preciso e necessário, e que você vê que toda aquela dor acabou, existe sim as cicatrizes para que você nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Então, quando você aceita ser podado, você aceita ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando eu entreguei para Deus, eu parecia uma menininha faminta. Eu parecia aquela menininha que quando recebe um pirulito, nunca vi um pirulito na vida, quando recebe um pirulito fica toda feliz. Meu Deus, para mim, Deus continua sendo o meu tudo e vai continuar sendo para sempre. Mas eu parecia aquela menininha inocente que não sabia de nada. E Deus veio justamente para me mostrar. E quando eu abri o meu coração para o Espírito Santo me ensinar, foi porque realmente eu queria ser disciplinada. Por mais que doesse, por mais que eu chorasse, por mais que eu daria febre, que até febre emocional eu dei. Mas é isso que eu quero. Eu não quero ser perfeita porque eu sei que eu nunca vou ser, e nem santa. Mas o que eu puder fazer para agradar o meu Senhor Jesus nessa terra, eu vou fazer. Né? Porque não adianta a gente querer agradar todo mundo, não adianta a gente querer agradar pessoas. A única nossa preocupação que a gente tem é de quê? De agradar o nosso Senhor Jesus. Porque só Ele é merecedor de toda honra e toda glória. É por isso que quando eu abri minha boca e falei para Ele que se o Senhor mudar essa mulher aqui, aí eu vou te dizer mesmo que o Senhor é mestre em milagre. E hoje eu digo para vocês, Ele é mestre, porque Ele está me mudando aos poucos. Ele está me ensinando, Ele está me mostrando o valor das coisas. Ele me mostra aquilo que eu jamais pensei que um dia eu poderia enxergar e imaginar que eu poderia alcançar na minha vida. Então, tudo que eu sou hoje e tudo que eu vou ser da agora para frente já está no altar de Deus, já está nas mãos de Deus. Seja o que for que Deus preparou para mim, vai ser bem-vindo. Que Ele sempre ele te dá o... Você passa pelo deserto, é um ensinamento. O deserto é um ensinamento. O deserto é uma escola. Quando você recebe o Espírito Santo, você está numa escola onde você aprende, às vezes não da melhor forma, mas você aprende. E depois vem a prova final.
Aí depois da prova final é que você vai viver o teu propósito, que você nasceu para viver e que Deus te escolheu para viver. Porque Deus chama aquelas pessoas dispostas a ser usado por Ele. Mas quando Ele vê que você precisa de mudança, Ele vai te moldando, Ele vai te moldando. Eu creio que a maioria das pessoas que coloca dúvida a respeito do Espírito Santo é porque realmente elas acham que recebendo o Espírito Santo, elas não vão passar por problema, vai ser um mar de alegria na vida delas, elas não passam por deserto, elas não passam por pensamentos ruins. Gente, é negativo, nada de tudo isso a gente passa. Só que o quê? A gente tem a sabedoria, a força do Espírito Santo, a inteligência para discernir o que vem dele e o que não vem. Porque o diabo, ele sopra o que ele quiser na nossa mente. Mas daí, cabe cada um de nós aceitar, né? Só vai entrar se você aceitar. Mas que vem problema, vem sim. E Deus, ele não tira os problemas. Ele te dá força e sabedoria para você vencer os problemas. Eu me lembro que Deus falou assim para mim. Eu falei, meu Deus, tira isso de mim. Pelo amor de Deus, arranca isso de mim. Deus falou assim para mim. Quando eu testei a força de Sansão, eu enviei um leão. Então agora chegou a hora de você vencer o seu leão. E eu, ai meu Deus, então me ajuda a ter força, não deixe eu sujar meu coração, não deixe que o mal toque na minha fé, porque a minha fé é tudo demais, que o mais precioso que eu tenho é a minha fé no Espírito Santo de Deus. A minha fé que mantém viva todos os dias, que me mantém essa chama acesa do Espírito Santo e que ninguém jamais pode apagar, só se eu deixar, e isso jamais. Eu peço a Deus todos os dias que blinda a minha vida, blinda os meus caminhos, para que eu tenha um caminho e que Ele venha sempre estar diante de mim, me ensinando o que eu devo fazer e o que eu não devo, para que nada venha a ser feito sem a vontade dEle. Que minha boca seja aberta para edificar o Senhor e para glorificar o nome dEle. É isso que eu quero. A minha vida hoje é servir o Senhor. Seja onde Ele quiser que eu vá, eu já sei onde Ele quer que vai, que eu fique, que seja, não importa, eu só quero cuidar das pessoas, cuidar das almas, falar de Jesus, e é a obra dele. Na minha vida hoje quem manda é Deus. Se Ele disser que eu tenho que ir para o Nordeste 1, 2 vezes por ano, eu vou. Ele sabe a necessidade das ovelhas dele de lá, Ele sabe a necessidade do seu povo, Ele sabe a necessidade do seu povo. Então Ele usa quem quer ser usado, quem está disposto a ser usado por Ele. Não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não é porque você é melhor, não é isso. Deus, Ele vê a disposição do coração de cada um para servir-lhe. Quando Ele vê a disposição, Ele, pronto, essa daí eu vou pegar e vou fazer do meu jeito. E depois eu vou lá e coloco ela para viver o seu propósito. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, viu? Muito obrigada.